Aonde você estiver, procure se ajeitar para estar bem, e nós vamos aprofundar alguns aspectos desta narrativa da paixão. Lembremos-nos a grande temática que envolve todo esse mistério salvador que Deus Pai preparou desde o Antigo Testamento para todos nós. É isso, a glória oculta na cruz. Se você contemplar a cruz, você logo vai lembrar da sua cruz. Ela é pesada? Certamente, muitas vezes nos queixamos: ah, Senhor, por que minha cruz é tão pesada? Mas quando olhamos para a de Jesus, que carrega as cruzes de todos nós, vamos compreender o mal que praticamos em vez de aprender com Ele. Ele teria tudo para não assumir, mas o amor tão profundo que Ele revela, especialmente no término da sua entrada triunfal na cidade santa que era escolhida, Jerusalém, quando os fariseus dizem: manda os teus discípulos ficarem quietos. Jesus diz: se eles se calarem, as pedras gritarão. Ou seja, nisso está todo o plano de Deus Salvador. A sua missão Ele não pode recusar, como nós não podemos recusar a missão que Deus nos confiou. Então, dizendo isto, neste domingo de Ramos, nós estamos celebrando a semana, entrando nela, final da vida humana de Jesus. Por isto, caminhar com Ele para a cruz, percorrendo essa trajetória, nos convida a entrarmos num silêncio profundo, de interioridade, de tentar entender por que carregamos cruzes, todos nós, e por que Ele carregou essa grande cruz, e caindo por terra 3 vezes, assim mesmo encontra um sirineu. Mas nós também encontramos sirineus nas nossas vidas que nos ajudam a carregar a cruz. Por isso que somos criados a formar a comunhão num mundo em que tudo é priorizado e que coloca a autorreferência. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, quantos se acham autorreferentes, ou seja, dizer: eu sou o Deus de mim mesmo. Não existe este poder em nós. Essa é uma das grandes tentações que Jesus enfrentou e Ele mostrou como superá-las. Por isso, convido a você para olharmos a única leitura que fizemos, que é de Isaías, capítulo 50, versículo 4 a 7. Aqui temos o terceiro cântico, chamado assim do servo sofredor. E ele relata a confiança que tem total em Deus. E este texto se direciona exatamente ao povo de Israel que estava vivendo o período do exílio babilônico. Era muito pior, vivendo no mundo estrangeiro, longe do cultivo do Deus da vida com quem fizera aliança. Por isso, nesse sentido, o servo que sofreu muitas dificuldades, até no próprio corpo, ele não hesita, ele faz de tudo para consolar estes seus conterrâneos. E usa a palavra forte, de confiança, de conforto, dizendo a todos eles que ele enfrenta todo tipo de escárnio, cuspiam em seu rosto, arrancavam-lhe a barba. Por isso, os primeiros cristãos, logo ao lerem isso, viram que este servo efetivamente era o homem de Nazaré, ou seja, o filho que Maria trouxe no ventre e que teve como pai educador José, Jesus, o homem que vem para realizar totalmente essa profecia. Por isso que também
mostra a fidelidade na aliança. Por isso que Jesus, em sintonia constante com o Pai, para ser fiel no cumprimento de sua missão. Eu e você somos, por essa razão, chamados através desses textos bíblicos a também sermos fiéis à aliança que fizemos com Deus ao receber o batismo. É muito importante que nós nesta semana paremos, façamos o silêncio e olhemos com todo o coração. Estamos aprendendo e seguindo com Jesus a ser fiel até o fim? Ou preferimos ficar acomodados, usufruir de todas as coisas sem nenhum sacrifício? Que sentido teremos? Aí não carregamos nossa cruz, porque a vida de per si tem cruz consigo. Então, não posso me alongar, porque teria muitos aspectos a serem salientados. Mas eu quero agora pontualizar algumas coisas dessa narrativa mais curta do Evangelho de Lucas. Lembremos, para Lucas, Jerusalém é o ponto de convergência de toda a mensagem cristã. Para lá Jesus se dirige. Se você prestou atenção, desde o capítulo 9, durante essas semanas da Quaresma, víamos Jesus caminhando da sua terra, especialmente passando pela Galileia. Por quê? A Galileia, segundo os poderosos, porque Jerusalém era o centro político e econômico onde se tomavam as decisões. E Galileia era uma periferia do Império Romano. E lá, segundo os grandes, moravam os pecadores. Por isso você vai entender que Jesus tinha os embates com os doutores da lei, os fariseus, que seguidamente armavam ciladas, porque o jeito dele viver é que questionava as suas atitudes. E não quiseram reconhecer nele o enviado do Pai. Por isso, dizem que ele se proclama a Deus. Mas não, ele realmente era o enviado de Deus. De lá ele sai, Lucas mostra ele até o capítulo 19, versículo 27, Jesus caminhando para Jerusalém, porque lá será a hora, como diz João, a cruz. E nesse caminho ele foi instruindo a todas as pessoas que ele encontrava, curava algumas. Ele não veio para curar todos os enfermos da época, mas ele veio fazer a cura definitiva, que é oferecer o seu corpo, o seu ser em suplício em favor de todos nós. Por isto a cruz, a condenação, sem ter feito um mal. Lucas gosta de mostrar, não Jesus gritando ao Pai, isso é um detalhe importantíssimo, mas ele mostra Jesus muito mais como aquele que vem trazer a misericórdia. Por isso a última coisa que ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E eu quero referir a algumas passagens aqui que eu considero importantíssimas para lembrar. Jerusalém também era como santuário, como diz Malaquias 3:1, o Deus vem na visita ao santuário, é Jesus que vai para lá para louvar e bendizer a Deus. Mas o pior que ele encontra lá, os usurpadores da casa do Senhor. Por isso que Jesus se espanta e fica triste, porque ele veio aos seus, mas os seus não o receberam. E aqui também ele aborda assim, no capítulo 19, 39 a 40, a cidade que o deveria acolher o rejeita, enquanto os pobres, a multidão e os discípulos acolhem, especialmente desde a Galileia, e aceitam a salvação trazida pelo Messias, que é diferente, e toda essa realidade acreditou nele. Os pecadores, cobradores de impostos, prostitutas, os homens que não tinham terra nenhuma, encontraram nele a resposta para suas vidas e acreditaram em sua palavra. Observemos também que Jesus, ao entrar em Jerusalém, é um modo muito diferente do que os reis, quando visitavam suas províncias,
Eles saíam montados no cavalo mais bonito, rodeado de proteção, carregavam alimentos, carregavam ouro, carregavam uma série de coisas. Todo o povo tinha que se inclinar a eles. Olha só como Jesus vai. Um jumentinho que nunca fora montado, desamarrado assim, as pessoas simples estendem o pano e colocam ele sobre o lombo desse jumentinho. Jesus entra, porque o jumento era considerado miséria. Jesus, assim como nasceu, rejeitado, recusado, não tinha hospedaria para ele desse modo entra. Mas as pessoas que escutavam efetivamente a palavra de Deus, viram nele, no seu gesto, no seu modo de viver, na sua atenção voltada para as pessoas que mais sofriam, que ele era o Messias. Por isso gritam: o Rei, viva o Rei que Deus enviou. E Jesus não quis fama. Os reis deste mundo, sempre fama, exaltados, e vinham de modo arrogante, exigindo do povo, muitas vezes, sacrifícios. E os sacrificavam, matavam. Jesus, ao contrário, é o rei servidor. Lucas mostra isso. E na sua misericórdia, ele dá a vida por todos. Isso é importante, meu irmão, minha irmã, que você reflita, que você acolha, que você escute, para que aprendamos. E um outro aspecto que eu não posso deixar de falar, eu jamais uso a expressão bom ladrão. O ladrão nunca é bom. Lembre disso, na cruz foram colocados dois. É o ladrão arrependido que viu no mestre e chama a atenção do outro que não se converte. Diz: nós merecemos, mas este homem não fez mal. Tu não temes a Deus? Ele diz para o seu colega. Nós cometemos sim latrocínios, homicídios, não importa. E ele se vira para Jesus e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E Jesus lhe dá a resposta na hora: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por isso o arrependimento, a gente nunca sabe no coração, é uma das razões pelas quais não podemos nunca julgar ninguém. Mesmo, às vezes, quando ocorre um homicídio, muito facilmente as pessoas julgam. Quem somos nós? Não vemos o coração. Olhemos para esta passagem aqui de Jesus dizer para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quantas vezes ele já falou isso para mim, para você, para todos nós? Será que os escutamos e aprendemos a viver como ele? Esse é o grande convite. Eu vou parar por aqui porque teria muitos aspectos, mas deixemos, de fato, que esta semana seja uma experiência diferente na sua vida. Interiorize, faça o silêncio, procure caminhar com Jesus cada passo que ele vai dando até a cruz. Há um aspecto que eu não posso esquecer. Olhemos o modo como Jesus acolhe as mulheres que eram tão maltratadas e hoje parece que ainda segue. Por isso é tão difícil perceber que muitas pessoas não escutam a palavra de Deus. Por isso que não a liberdade ou a verdade não liberta. Jesus diz: quem escuta minhas palavras e as vive, aí a verdade libertará. Essa história de pensar um versículo sozinho, isolado, fora do contexto, nunca responde. Jesus chama atenção: chorem sobre os filhos de vocês. Mas ele as acolhe. Por isso tínhamos vários textos em que ele trouxe a mulher para o meio. Os humanos inventaram tanta coisa para condenar, achando que ela que é só pecadora. Não existe mulher pecadora sem homem pecador. Aprendamos de vez isso. Saiamos desta triste realidade de sempre classificar. Aprendamos de Jesus. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.